Fala galera, beleza? Independente Del Valle e Grêmio jogam nesta quarta-feira, 7 de abril, às 19 horas e 15 minutos, horário de Brasília, pela terceira fase preliminar da Copa Libertadores da América, no estádio Casablanca, em Quito, no Equador. Eu sou o Léo Nascimento, se inscreva no canal e vem comigo porque tem surpresa do que aconteceu no dia de hoje e eu vou te contar assim que rodar a vinheta. Então, galera, o negócio é o seguinte, Independente Del Valle, aquele time do Equador, todo badalado, todo mundo vem falando, antigo técnico é o Miguel Ángel Ramírez, que hoje treina o nosso co-irmão, e por ter sido campeão da Copa Sul-Americana, se tornou um treinador badalado, veio sendo contratado para cá e deixou o time montadinho lá como top de linha, um dos melhores que foram treinados, o melhor futebol, o jogo mais bonito, utilizando muitas categorias de base do clube e todo um marketing feito em cima deles. E por coincidência, o próximo treinador que entrou lá foi o Renato Paiva, e ele manteve o mesmo ritmo de treino, o mesmo ritmo de jogo, a mesma ideia, né, que estava sendo executada antes pelo Miguel Ángel Ramírez, até que o Independente Del Valle, no ano passado, na Libertadores, venceu em Quito o Flamengo por 5-0, mas no Rio de Janeiro perdeu por 4-0. Lembrando, né, que no confronto na fase de grupos. Bom, enfim, trocada a comissão técnica, eles mantiveram o esquema tático deles jogando no 4-3-3 ou no 3-4-3, fazendo essa mescla, essa função de utilizar melhor as características dos jogadores, aproveitar as características e montar o esquema tático, e não definir um esquema tático e encaixar os jogadores ali. Não, a filosofia de trabalho deles se mantém desta forma. E eles devem vir no jogo contra o Grêmio com um esquema formado em 3-4-3, porque jogam em casa, eles conseguem ficar melhor fechado, melhor protegido, e o seu trabalho em bloco, mesmo utilizando a sua saída de bola com o goleiro, fazendo a sua função pelos laterais, né, ou os zagueiros e colocando pelos alas, né, ele acaba fazendo essa saída de bola lateral, nada de dar balão, é sempre por esse lado. E o Grêmio jogou contra o próprio Internacional, que é treinado pelo antigo treinador do Del Valle, e o esquema, o Grêmio conseguiu utilizar ou bloquear o nosso co-irmão na função de pressionar a saída de bola. E quando eles realmente conseguiam sair, se desvincular da saída de bola, o Grêmio recuava e ficava na linha de trás. Ou seja, o que nós temos para falar do Grêmio a respeito desse jogo contra o Del Valle a partir de agora? O Renato não viajou para Quito, no Equador, por conta foi testado positivo para a doença, e está no seu lugar, vai ser o seu auxiliar, o Alexandre Mendes. O Alexandre Mendes conhece muito bem o grupo, o Grêmio viajou com um grupo totalmente sem características dos titulares, né? Usando os mesmos jogadores que ele vinha atuando antes, com um grande número de jogadores formados na base, e isso facilita até para o próprio Alexandre montar o time e usar aqueles jogadores que jogaram no Grenal. Mas agora chegou a notícia aqui, a surpresa que eu quero trazer para vocês, que agora de tarde, 6 horas, o Grêmio noticiou que os dois jogadores testaram positivo para a doença, o goleiro Paulo Vitor e o lateral direito Wanderson. Com isso tem uma modificação apenas no time titular que vai jogar. Bom, a gente pode montar o time para esse jogo e passar aqui para vocês o que o Alexandre Mendes tem. E eu tenho duas dúvidas, ele tem duas dúvidas para o time e eu tenho mais uma, por conta de ser o Alexandre Mendes. Mas vamos lá, vamos colocar as dúvidas dele. Ele vai entrar com o goleiro Breno, o lateral Felipe, Juan Rodrigues e Diogo Barbosa. Ele vai jogar no meio campo, é a dúvida dele. Ele entra com Matheus Henrique, Lucas Silva ou Darlan, essa é a dúvida. E Pinares centralizado, Alisson, Ferreirinha e Diego Souza. Bom, partindo do princípio que estaria definido dessa forma, com o Lucas Silva no meio campo junto com o Matheus Henrique. O que o Grêmio apresenta para esse jogo? O Lucas Silva ele é um jogador que faz a primeira função
mas ele demora um pouco para recompor quando ele sai para o jogo, porque jogando no 4-2-3-1, eu já expliquei aqui em outros vídeos, o Lucas Silva e o Darlan eles têm que fazer aquele quem sai para o jogo, um fica, e eles ficam fazendo essa troca de posição. O detalhe é que o Matheus Henrique ele leva muito mais, ele carrega muito mais a bola, ele chega muito mais fácil no ataque do que o Lucas Silva. O Lucas Silva é aquele cara do passe longo, ele cara que faz a virada de jogo com mais frequência, ele consegue fazer esse jogo sem errar passe e dá uma utilidade maior para os laterais para poderem infiltrar pela linha de fundo. Matheus Henrique já é o carregador, ele carrega a bola e procura espaços naquele meio campo para fazer o 2-1 rápido e sair na cara do gol. São duas características muito interessantes para dois tipos de jogo que cria opções dentro do jogo. Agora, a dúvida é, e se entra o Darlan? Por que ele tiraria o Lucas Silva e botaria o Darlan? Porque o Darlan, junto com o Matheus Henrique, eles tiveram o melhor momento no Grêmio, os dois jogando junto. É engraçado isso, mas é o melhor momento. E essa dúvida que para com o Alexandre e o próprio Renato, e surge então a terceira possibilidade, que seria retirar o Pinares e tu jogar com o Lucas Silva, Matheus Henrique e Darlan. Sim, o Darlan fazendo a função de 10, eu fiz aqui um vídeo, vou deixar aqui no final do vídeo para vocês, falando sobre a possibilidade do Darlan ser o camisa 10 do Grêmio, o novo camisa 10. É um cara canhoto, carrega a bola, consegue fazer passes perfeitos, ele faz passes não faz passes em diagonal, ele até faz em diagonal, mas ele trabalha muito na vertical, ele consegue carregar a bola e dar o passe no vertical, dificilmente ele erra, sabe fazer virada de jogo e os lançamentos dele são precisos. Lembrando que ele deu duas pifadas no jogo passado, no próprio Grenal ele teve mais uma oportunidade de deixar na cara do gol o Ferreirinha cortou, chutou a bola para fora, ele deu outro passe para o Léo Chu, que o Léo Chu entrou dentro da área e cortou para dentro. Enfim, ele deu uma mobilidade no meio campo do Grêmio que deixa uma pulga atrás da orelha. Será que ele não pode ser testado como um armador, um cara que vem um pouco mais de trás e sai para o jogo, em vez de ser aquele armador que fica entre eu gosto muito de falar que o armador, aquele camisa 10 nato que fica entre o centroavante e o zagueiro e os volantes, né? Ele joga naquela linha, aquele espaço ali, que é o cara que ele consegue criar o tempo de receber a bola e olhar o que vai acontecer. O Darlan joga um pouco mais recuado, ele joga um pouco mais na frente desses volantes marcadores. Assim como o próprio Jean-Pierre, que não vem tendo oportunidade, ou queimou sua oportunidade, né? Mas Jean-Pierre é um assunto para um outro vídeo, nós vamos falar logo em seguida. E o Darlan poderia sim fazer essa função, jogando com eles. Tá, Léo, mas e aí? Tu vai tirar o Pinares, que é aquele baita investimento? Cara, não importa, o que importa é o futebol. O Pinares poderia ser uma opção para jogar no lado direito, porque o Alisson não vem jogando tão bem. Eu acho que o Alisson vem comprometendo. Não vem comprometendo, a palavra fica meio feia falar sobre isso. O Alisson vem deixando a desejar no seu futebol. E o Pinares poderia fazer essa função no lado direito com Darlan, Matheus Henrique e Lucas Silva para este jogo. Porque tu ganha um poder de marcação muito maior com esses jogadores. E o Pinares é mais alto que o Alisson. Então tu ganha esse poder maior, né? Tu faz essa troca, tu ganha um toque de bola ali e tu ganha mais o poder de marcação do que o Pinares também faz. Além do que, o Pinares também tem uma virada de bola muito boa, ele consegue fazer armação com aquele passe dele em diagonal, que ele é muito perfeito nisso, ele faz isso com frequência na seleção do Chile e isso seria uma situação muito mais inteligente. E uma outra possibilidade seria o Léo Chu, que ele jogou muito bem o Grenal, até deu uma entrevista agora para a Conmebol, que foi colocado ele para isso. Ou seja, ele entrando como na entrevista, eu acredito que o Grêmio está trabalhando com a ideia de que ele vai ser um titular. Aonde entraria o Léo Chu nessa situação? Tu tiraria o Lucas, tiraria um volante, botaria o Léo Chu com o Ferreirinha e no meio o Alisson para jogar um time mais rápido, ou perderia o poder de marcação com o Pinares? Bom, enfim, jogo muito importante, um dos principais para o Grêmio na temporada. O Grêmio precisa sair vivo de lá. Não é um jogo fácil, ele é um jogo complicado por ser na altitude, né, muito alto, pode comprometer um pouco a questão física e a respiração dos jogadores e a gente tem que torcer que o Grêmio consiga voltar para trazer um resultado e faça o resultado em casa, porque em casa a gente sabe o que ele vai fazer, beleza? Se chegou até aqui, então se inscreva no canal, ative as notificações, deixa seu like e compartilhe o vídeo com os amigos, porque aqui é Grêmio.